galera, eu sou o Beto. Eu sou o Edu. Eu sou a Eleven. E esse é o Martelo Geek. E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer, Eleven? Hoje a gente trouxe uma lista com os 10 melhores vilões da DC. Bora lá! Em 10º lugar está o Arraia Negra. Ele fez sua primeira aparição em Aquaman 29, em setembro de 1966. O personagem foi criado por Bob Haney e Nick Card. O Arraia Negra, ele é um dos grandes vilões do Aquaman, né? E é muito interessante porque ele tem uma dualidade. A ideia do vilão é ter essa dualidade, ter esses dois lados, só que o lado mal dele claramente ganha. Sim. E ele é um grande tecnólogo e tudo mais. Sim. E fica interessante você ir pensar que um personagem sem poderes é o vilão do Rei dos Mares. No mar. No mar. Então o cara tem que ser muito bom. Ele é um simples humano. Não é à toa que ele foi usado no filme do Aquaman. É bom? Não. Ele foi usado, mas... É um dos filmes já feitos. É um bom filme? Não. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu disse que ele é importante a ponto de ser usado no filme. Sim. E quem gosta das HQs do Aquaman não tem como não citar o Arraia Negra. Ele Sim. aparece em muitas HQs durante muito tempo. Exatamente. A curiosidade sobre o Arraia Negra é que ele é um dos poucos vilões da DC que não possui habilidade sobre-humana ou poderes. Mas sua inteligência e habilidade de tecnologia fazem dele um adversário formidável para o Aquaman. Além disso, o nome real do Arraia Negra é David Hyde, uma referência ao personagem literário Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que apresenta duas personalidades distintas. No caso do Arraia Negra, sua personalidade vilanesca é a predominante e ele luta internamente contra seus impulsos violentos e a sua conexão com a cultura do mar. O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro também foi a inspiração do Incrível Hulk. Também foi, inclusive, é a inspiração do Incrível Hulk, o que causou um problema para as histórias do Incrível Hulk, porque eles queriam usar o Hulk mais vezes e não conseguia porque tem essa dualidade, e aí foi criada a She-Hulk, que eles podiam usar como um ser humano com a força do Hulk. Sim. Em 9º lugar temos o Ra's al Ghul. A primeira aparição do Ra's al Ghul foi em Batman 232, publicado em junho de 1971. O personagem foi criado por Dennis O'Neil e Neil Adams. Ra's al Ghul, que foi o... Não sei se pode dizer que foi o vilão de Batman Begins, porque não sei se ele é um vilão. Ele ajudou o Batman. Ele ajudou o Batman, e aí ele é o vilão, não sei ao certo. Mas nas HQs é um personagem muito importante e que sempre vai e volta por conta do Poço de Lázaro, que está em sua posse. Sim, o Poço de Lázaro retorna pessoas que morreram. Sim, inclusive o Jason Todd retornou porque foi jogado no Poço de Lázaro. Só que há indícios que o Poço de Lázaro não retorna com a sanidade completa das pessoas. Você volta meio pancado. E por isso que o Ra's al Ghul, ao longo do tempo, foi ficando cada vez... Inclusive, o Ra's al Ghul, ele meio que virou quase que um título. Porque há quem acredite que o Ra's al Ghul vai sendo mudado com o decorrer dos anos. E isso fala disso em algumas das séries da CW, da DC, né? Só que isso acaba entrando em conflito quando ele tem uma filha. A Talia al Ghul, que aparece em Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. A curiosidade sobre o Ra's al Ghul é que ele, obviamente, é um vilão complexo, né? Tem uma história longa e ele tem várias motivações e objetivos. E frequentemente ele é retratado como um ecoterrorista, que busca, reduzir a população mundial para salvar o planeta. Além disso, o Ra's al Ghul é imortal, graças ao Poço de Lázaro, conforme vocês disseram. E isso dá para ele uma longevidade excepcional, mas também afeta a sua sanidade mental. Ele é o pai da Talia al Ghul, que é um amor antigo do Batman e mãe do Damian Wayne, o filho biológico do Batman. O Ra's al Ghul é um dos vilões mais icônicos do Batman e frequentemente aparece em outras histórias do universo da DC. Eu tinha esquecido que ela é a mãe do Damian Wayne, é verdade. E ela não é só a mãe do Damian Wayne, como ela criou um clone mais velho do Damian Wayne pra matar o Damian. Em 8º lugar está o Sinestro. A primeira aparição dele foi em Green Lantern 7, publicado em 1961. Ele foi criado por John Byrne e Gil Kane. O Sinestro, inclusive, que é o Lanterna Verde que mais rejeitou
o Hal Jordan Sim. na ordem, mas tem um motivo, né? Sim. O Sinestro ele era um grande amigo do... Abin Sur, personagem esse que faleceu logo na primeira HQ do Lanterna Verde, quando caiu na Terra, e passou o Anel do Poder para Hal Jordan. E eles eram os lanternas mais respeitados na ordem. Sim, os mais poderosos ali. E quando ele viu... O Abin Sur escolheu o Hal Jordan. O Hal Jordan falou, não, cara, você não pode ser. E eles tentam retratar isso no filme do Lanterna Verde. Que aí o Hal Jordan tá sendo treinado e tudo mais. Por que eu acho que você vai falar das espadas? É horrível essa cena. Porque, cara, é tão ruim. Porque o Sinestro fala, tá bom, me mostra então que você é o detentor do anel do Abin Sur. Aí ele vai... Tchim! Aí ele faz uma espada. Aí você fala, nossa, que ruim, né, Hal Jordan? Que coisa fraca que você fez. Aí ele fala, uma espada? Tão, mano. E aí o Sinestro vai e faz 2 espadas. Acabou. Pra ter feito um canhão de prótons, qualquer coisa. Porque ele literalmente consegue fazer qualquer coisa com a capacidade mental dele. Sim. Tanto que ele tem um cabeção mesmo. Mas o Sinestro não tá nessa lista porque ele é o melhor Lanterna Verde, né? Não, ele tá porque ele é o líder dos Anéis Amarelos. Isso, da tropa dos Lanternas Amarelos. E ele diz que, depois ele fala que ele teve motivo pra criar, mas pra mim é só... Não, é só pra matar geral, né? E ele declara, e eu acho que ele foi o primeiro e único Lanterna Verde a fazer isso, a declarar a guerra contra a Oa. O que não é uma coisa muito inteligente de se fazer, né? Porque tem uma tropa inteira que serve a Oa. Exatamente. A curiosidade sobre o Sinestro é que ele era um dos mais respeitados membros, né, do corpo de Lanternas Verdes, só que ele se revoltou e depois disso ele criou seu próprio anel, que é o Anel de Poder Amarelo, baseado no medo, e assim ele se tornou um dos maiores inimigos do Lanterna Verde. Outra curiosidade é que em uma determinada HQ, o Batman recebeu um anel amarelo, porque o anel amarelo é dado àqueles que têm o poder de impor o medo às outras pessoas. E o Sinestro ele veio antes da Noite Mais Densa, que é um arco, mas também era uma profecia que algo muito ruim ia acontecer com os Lanternas Verdes. Sim. E nessa época, os Lanternas Verdes não poderiam usar força letal, eles não matavam ninguém. Isso, e aí a tropa dos Lanternas Amarelos, capazes de impor o medo, estavam matando geral os Lanternas Verdes. E aí, os líderes de Oa, os anciões de Oa, liberaram os Lanternas Verdes para usar força letal. E aí, rapaz, aí o Sinestro fala que esse era o plano dele, né? Depois ele é preso e ele fala para o Hal Jordan que ele queria preparar os Lanternas Verdes para a Noite Mais Densa. Não foi nada, porque Não. foi uma catástrofe. Ele foi a causa da Noite Mais Densa, na verdade. Porque depois começaram a surgir outras lanternas, até a Lanterna Negra que causou a Noite Mais Densa. Exatamente. Tremendo arco esse, hein? É louco. Em sétimo lugar está o Flash Reverso. A primeira aparição do Flash Reverso foi em The Flash 139, publicado em 1963. O Flash Reverso, ou Eobard Twain, foi criado por John Broome e Carmine Infantino. Exato. Mas o Flash Reverso ele é um dos grandes problemas do Flash, né? Sim, sim. Porque o Flash é extremamente poderoso e para você criar um vilão para um personagem que é extremamente poderoso, você cria Um vilão igual o antagonista, né? o antagonista. Que é igual o protagonista, só que é o contrário. Exato. Ele tem a super velocidade e ele causa muitas coisas ruins, né, durante a história pro Flash. Não só pro Flash, como pra DC no geral, né? Porque ele fica voltando no tempo A também. ideia dele é sempre destruir o Flash ou matar o Flash. Inclusive, é o responsável pela morte da mãe do Flash. Ele e 34 Barry Allens que estavam naquele quarto. E tem várias piadas na internet que é aquelas coisas, né? Lembra, Barry, quando você tropeçou? Você não tropeçou, eu era pedra. Tudo que acontece, ele tava lá. Ele sempre tá em todo lugar. Parece que ele tem um caso de amor com o Flash, ele segue o Flash em tudo que é lugar. Pode ser isso aí também. E o Flash Reverso, se eu não estou enganado, não foi aquele que levou um tiro na cabeça e continuou vivo, não? Sim. Tem um buraco na cabeça assim, ele fala que Dá pra ver de um lado a outro. E ele tá vivo, ele fala que foi o Batman que deu um tiro nele, que por conta dele ele ia acabar destruindo toda aquela terra, e aí ele desacelerou o corpo dele, ou acelerou e ficou com o buraco na cabeça e ficou vivo.
Belo tiro. Foi o Batman, em outra linha temporal. Me pegou desprevenido. Naquele momento, naquele segundo infinitesimal antes da morte, usei a força de aceleração dentro de mim com toda a força de vontade que me restava. Eu literalmente comprei tempo. Eu expandi meu momento de morte por dias, talvez semanas. Mas é como tentar passar por uma neblina. Essa foi a explicação. É porque sim. É porque sim, isso aí. E a curiosidade sobre o Flash Reverso é que, diferente da maioria dos vilões, a motivação dele não é dinheiro, não é poder nem vingança pessoal. Ele simplesmente é obcecado pelo Flash. E é uma mistura de ciúme, admiração e ódio que ele sente. E, enfim, ele é literalmente isso aí, o reverso do Flash. Inclusive, o uniforme dele é o contrário, né, do uniforme do Flash. Isso. Tanto na cor quanto no símbolo. E outra coisa muito curiosa é que a família dele, no futuro, são os líderes mundiais. Por isso que a Nora tem que mandar o filho pro passado, o filho dela, porque os Taurus controlam o mundo e querem destruir todos os lados. Eu não sei, cara, é muita... E aí vem o Flashpoint. Aí é muita loucura pra minha cabeça. Mas tá aqui nessa lista, né? Inclusive, também temos um vídeo falando sobre todos os Flashes do universo da DC. É isso aí, confira lá. É muito interessante esse vídeo porque tem muito Flash. Tem, meu Deus do céu. Em sexto lugar está a Era Venenosa. Ela fez sua primeira aparição em Batman 181, publicada em 1966. Ela foi criada por Robert Kanigher e Sheldon Moldoff. Uma vilã aí que tem uma motivação que não fica ruim, né? É meio que a motivação dos vilões do Aquaman, né? É verdade. Só quero... Todos destruindo as plantas vão morrer por culpa de vocês, vão matar vocês então. É isso, né? E é muito legal essa personagem, porque ela não é muito humana. Ela não é aquela coisa de coração, Ela fala, eu amo plantas. Vocês existem. Não, mas é uma personagem muito bacana, com poderes diferentes também. Poderes diferentes. Sai um pouco da curva. E tem aquela interpretação fascinante daquela atriz que eu não sei o nome, que fez em Batman e Robin. Ah, Uma Thurman. É uma Thurman? Ela é. E é uma ótima Era Venenosa. É um filme muito ruim. Sim, o roteiro, o filme não ajuda, né? Mas foi brilhantemente interpretada realmente. E de uns tempos pra cá, ganhou HQs cada vez mais notoriedade nas HQs. Participou da série de Gotham, uma série bem grande até. Sim, e se tornou o par romântico de Harley Quinn. Sim, inclusive ela salva a Harley depois que a Harley é chutada pelo Coringa. Sim. Tem toda a construção e é muito legal essa união das duas porque elas não estão muito se importando em fazer o certo ou fazer o errado. Elas querem fazer o que elas querem. Sim, o que é bom pra elas, né? Exato. Então se é bom, legal. Se não é bom, não vamos fazer. Não é. E já era. Uma curiosidade sobre a Era Venenosa é que, devido à sua fisiologia, ela tem uma grande vulnerabilidade, que é a escuridão. Então ela precisa de muita energia solar para poder viver, né, e utilizar suas habilidades no potencial máximo. Ela também é bem instável, né, mentalmente, conversa com as plantas e tem um ódio gigantesco dos homens. E ela já chegou até a destruir toda a raça humana para que apenas ela e suas plantas pudessem viver no mundo. Olha só! Inclusive, na animação da Harley Quinn, que ela aparece, ela tem um cacto muito engraçado que conversa com ela o tempo todo. Eu não sabia, não. E se eu não me engano, ela apareceu de alguma forma em Smallville, que era uma... Não era exatamente a Era Venenosa, mas era uma pessoa que tinha um negócio de planta que soltava uns feromônios e os homens ficavam apaixonados. Ah, nossa, é verdade! Eita, Giovana! É verdade! Ela chega como professora lá na escola e é assim que o Clark descobre o poder dele de... Visão de calor. Visão de calor, porque ele fica excitado vendo ela. E começa a disparar raios de calor na lousa da escola. Caramba, olha só, tá aí. Eu nem sei o que dizer. E se você tá gostando dessa lista, o que tem que fazer, Eduardo? Se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo e acompanha a gente nas redes sociais. Isso aí, e deixa aqui também pra gente qual que é o seu vilão preferido da DC, né? Porque de repente você pode gostar de outra pessoa. De repente o seu vilão preferido nem tá aqui. Pode ser, né? De repente você gosta do cara de barro.
Em quinto lugar está o Brainiac. A primeira aparição dele foi em Action Comics 242, publicado em julho de 1958. Ele foi criado pelo Otto Binder e pelo Al Plastino. O Brainiac ele é um grande problema do Superman, assim como o Flash Reverso é um grande problema do Flash. Do Flash, sim. Você tem um personagem muito forte e para combater esse personagem muito forte você tem que fazer um personagem igual. Sim, igual a gente falou, né? O antagonista é o contrário do protagonista. E aí fica muito nebuloso, porque o Brainiac ele é um ser sintético, quase que um robô de Krypton. Sim, que se fundiu ali com tecnologias E é afetado pelo sol amarelo, consegue se transformar em qualquer um, e sai umas lanças da mão dele, e se conecta com computadores da Terra. O bicho é poderoso demais, né, velho? Sem contar que tem todos os poderes do Superman. E não é atingido por Kryptonita. Uma curiosidade sobre o Brainiac é que ele já foi uma atração de circo. Na revista Adventures of Superman, 438 de 1988, ele foi desintegrado da sua consciência e passou a habitar o corpo de Milton Fire, que era um artista de circo que fazia pequenos truques mentais. E ele expandiu ao máximo seus poderes telepáticos, mas como sempre acontece, tudo foi desfeito e ele voltou a ser o vilão de sempre. Uma outra curiosidade é que em Smallville, ele era essa pessoa aqui, esse Milton Fire. Ele era um professor, ele assumiu essa identidade e é assim que ele passou pela série. Inclusive, em uma das HQs, que é Entre a Foice e o Martelo, ele tem uma grande participação muito importante. Em quarto lugar está Harley Quinn. A primeira aparição de Harley Quinn foi em Batman The Animated Series, no episódio Joker's Favor, exibido pela primeira vez em setembro de 1992. Ela foi posteriormente adaptada para as histórias em quadrinhos da DC em setembro de 1993, na edição Batman Adventures número 12. A personagem foi criada por Paul Dini e Bruce Timm. Ela, inclusive, inspirada em uma personagem de Days of Our Life, a novela. A maior novela dos Estados Unidos, se não me engano. Inclusive, ó, ela foi em 90 e quantos? 93. E até hoje tá passando Days of Our Life. Exatamente. E já tava velho em 93 Já também. tava velho em 93. E aí ela foi, a voz dela, né, na série animada, foi feita pela Irene Salkers, eu acho que é o nome da moça. Que é quem fazia a personagem que o Paul Dini se inspirou na novela. Sim. E ela fez a voz da Harley por quase 20 anos. Sim. E o muito curioso sobre essa personagem é que ela fez esse caminho inverso, né? Ela apareceu primeiro em uma animação, para depois vir para as HQs. E hoje, se eu não estou enganado, é uma das personagens mais conhecidas da história das HQs. Todo mundo conhece a atualmente interpretada pela Margot Robbie e futuramente pela Lady Gaga. Exatamente. E pra mim a Margot Robbie é quase que a personificação da Harley. Ficou muito bom. Né? As caras, o fato até da estatura dela ser parecida, a escolha foi muito boa e ela é uma grande atriz. E eu gosto muito das HQs da Harley Quinn. Tem a Harleen, que é uma série de 3 HQs que fala muito especificamente sobre ela. Ela participa da Sereia de Gotham junto com a Evan Reynolds e a Mulher Gato. E ela já capturou o Batman sozinha. É verdade. O Coringa ficou full pistola, né? O Coringa ficou full pistola. Ela, na visão dela, ela não podia ser feliz com o Coringa porque o Batman existia. Então ela falou, já sei, eu vou capturar o Batman, vou entregar ele pro Coringa e aí... Tudo resolvido. Ela foi, capturou o Batman sozinha e o Coringa foi e libertou o Batman. Falou, quem tem que pegar sou eu. Mas o Coringa também já ficou bravo quando o Espantalho revelou a identidade do Batman. Verdade. Uma curiosidade sobre a Harley é que ela sempre foi muito habilidosa em ginástica e foi assim que ela conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade de psicologia. E depois de um tempo que ela tinha se formado, ela conseguiu um emprego lá no Asilo Arkham e aí que ela se desenvolveu e ela começou como vilã e hoje em dia já está como anti-heroína porque todo mundo gosta muito dela. Exatamente. Uma coisa muito legal é a ideia de como ela vê o amor. Porque ela fala, o amor é uma droga. Tanto que a HQ, que ela captura o Batman, é louco amor em outras histórias. Sim. Porque ela explica que o amor deixa a pessoa doida. E na faculdade ela provou essa história. Porque ela fez um cara se apaixonar por ela. A um nível que ele faria qualquer coisa por ela. E ela fez esse cara cometer assassinatos.
E ela fala, tá vendo? Uma pessoa faz qualquer coisa por amor. E aí o cara ficou muito mal depois disso e pediu pra ela matar ele. E ela vai parecer um acidente, nunca foi pega por esse assassinato, mas foi o primeiro assassinato dela e a primeira exibição de já que ela não era mentalmente estável. E depois ela se torna vítima disso com o Coringa, né? Sim. Ela é muito vítima de relacionamento abusivo. Até ela entender exatamente que ela tá sendo vítima, né? E ter a... Até era venenoso pegar na cara dela, né? Olha aqui o que tá acontecendo! Em terceiro lugar temos o Darkseid. Ele fez a primeira aparição numa HQ do Superman, que foi publicada em novembro de 1970. Ele foi criado por Jack Kirby, que é amplamente considerado um dos maiores artistas e escritores de quadrinhos de todos os tempos. Já trabalhou na Marvel, né? Ele trabalhou em todo lugar, né? Esse homem, pelo amor de Deus. Na verdade, muitos roteiristas e desenhistas trabalharam em ambas, né? De que ele está falando? Darkseid. O Darkseid, que é um vilão extremamente poderoso, um vilão cósmico, Sim, extremamente poderoso, que já enfrentou diversos personagens, incluindo o Superman. sim. Cara, meu, e entra naquilo que a gente falou, né? Se cria muitos heróis poderosos e cada vez mais você precisa de vilões poderosos. E se todos os vilões poderosos estiverem na Terra, não tem condição, né? Porque não tem explicação. Não tem explicação. Então precisa vir de outro lugar. E daí que surge o Darkseid. Sim, que só quer o breu, que ele chamou o breu, a escuridão, atinge o mundo, o universo inteiro e o Superman luta ferozmente com ele. Exatamente. O Darkseid que iria ser o principal vilão da Liga da Justiça. Né? Até onde nos diz respeito aqui, me diz respeito, não sei se existe um vilão maior para a Liga da Justiça. Não acho também. Diga-se de passagem, está falando da Liga da Justiça aqui, hein, pessoal? Então, ele seria usado, só que aí N coisas aconteceram. não fica só na vontade mesmo, né? Porém, o Darkseid aparece também naquela famosa animação da Liga da Justiça, passava ali no começo dos anos 2000 do SBT, Sim. onde o Superman dá um couro nele e tem aquela frase maravilhosa, né? Que o Superman fala que ele vive num mundo de papelão e que ele sempre precisa se segurar. Mas já nem tinha um humano onde eles estavam. Mas com você eu não preciso. Então, tá, é muito bom isso aí. Mas você aguenta, Darkseid. O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar. Uma curiosidade sobre o Darkseid é que ele foi a inspiração para a criação do Thanos. O Thanos foi criado pelo Jim Starlin como mesmo uma imitação ou então um decalque do Darkseid. É isso aí. Eles são esteticamente parecidos, têm motivações parecidas. É como se dizem por aí, né? Nada se cria. Tudo se copia. Inclusive tem um vídeo aqui nesse canal. Falando sobre as cópias da DC e da Marvel. Exatamente. Quem copiou quem, hein? E em segundo lugar está um dos vilões que eu mais gosto, que é o Lex Luthor. O Lex apareceu pela primeira vez em Action Comics 23, publicado em abril de 1940. Ele foi criado pelo Jerry Siegel e pelo Joe Shuster. Na era de ouro dos quadrinhos isso aí, hein? Em 1940, Na era pré-guerra. na era de ouro isso aí. Um dos personagens, um dos vilões mais antigos da DC. E uma das maiores pedras no sapato do Superman. Com certeza. E tem que ter, e na boa, tem que ter muito peito pra falar assim, não, eu vou derrotar o Superman sendo um humano normal contra o kryptoniano. E é muito interessante, na HQ que a gente já comentou aqui quando a gente falou do Brainiac, que é Entre a foice e o martelo? exato, que o Lex Luthor também aparece. Sim. E aparece de um jeito muito, muito interessante. De novo, sendo uma pedra no sapato do Superman. Né? Sim. E além de ser um dos, se não o maior vilão, né, do Superman, o Lex Luthor aparece diversas vezes em outras HQs e também é um vilão muito recorrente, mais uma vez falando sobre a animação da Liga da Justiça, passada ali no começo dos anos 2000, inclusive tendo até uma fusão com o Brainiac durante um dos arcos, ali, derrotando Quase toda a Liga da Justiça. menos o Flash por outros motivos aí. E esse vilão é tão grande, e as aspirações dele eram tão grandes que ele já se tornou até presidente dos Estados Unidos. É verdade! Inclusive, quando o Lex foi presidente dos Estados Unidos, ele ganhou, né, de forma legal, mas ele sofreu um processo de impeachment e deixou os cargos políticos para sempre.
Uma curiosidade é que quando o Sindicato do Crime invadiu e aterrorizou os Estados Unidos, o Lex Luthor foi uma das pessoas a formar sua resistência lutando contra os vilões em sua armadura anti-Superman. Essa armadura que ele usa aí no Liga da Justiça. Junto com o Brainiac. Agora chegamos ao nosso primeiro lugar, que na nossa opinião é o melhor vilão da DC Comics. E em primeiro lugar está o Coringa. O Coringa fez sua primeira aparição em Batman, na primeira HQ do Batman, publicada em 1940. Ele foi criado pelo Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. Mais um vilão aí da Era de Ouro dos quadrinhos, certo? O primeiro vilão e o maior vilão de toda a história do Batman. Ah, sim, com certeza. E a gente deixou ele em primeiro lugar aqui porque, diferente de outros vilões que a gente citou aqui nessa lista, o Coringa, ele não é o contrário do Batman, não é? Ele é totalmente diferente, não é que ele é igual ao Batman e ao vilão. Ele e o Batman se completam. É uma coisa diferente e é completamente fora da caixa esse personagem, o palhaço do crime e tudo que acaba envolvendo ele. O caos que ele causa, o caos que ele representa. Exatamente, não só sendo um vilão para o Batman, mas sendo uma ameaça para todo o universo DC, inclusive sendo uma ameaça real para o Superman na linha do tempo de Injustice, onde ele simplesmente explode a cidade do Superman e mata a Lois Lane. Então, o palhaço do crime é sem dúvidas o maior vilão, na nossa opinião, obviamente, né? Da DC Comics. E é muito interessante toda essa construção de relação de amor e ódio com o Batman. Tem a piada mortal. Muito bom, cara. Tem quando ele fez o Batman rir com uma piada sobre eles dois. Ou quando o Espantalho consegue mostrar pra ele quem é o Batman, que o Batman é o Bruce Wayne. E ele fica bravo, porque ele fala, cara, não é assim que funciona, eu não quero saber. Sim, você acabou com toda a graça, ele fala. Toda a graça. E essa coisa de um não existir sem o outro, um só existe por conta do outro. Exatamente. E nos filmes, pelo menos foi um dos vilões do Batman mais interpretado, né? Mais readaptado, né? Jack Nicholson, depois teve no Cavaleiro das Trevas, tem na série televisiva que tem o Adam West, tem de novo agora no The Batman. Vai ter sempre alguém fazendo o Coringa. Porque ele é muito icônico. Sim. A curiosidade sobre o Coringa é que, como todo mundo sabe, sempre que o Flash volta no tempo, ele faz uma baguncinha. E em uma dessas bagunças, ele criou uma nova realidade onde a Martha Wayne foi o Coringa. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal, né, Eduardo? Toda semana tem vídeo, você pode seguir a gente lá no Instagram, a gente faz muita coisa bacana no Instagram. Os nossos shorts falam muitas curiosidades legais também. Todo dia tem shorts, então não perca mais o seu tempo, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera. Falou!